o próprio Senhor Jesus declarou: "No me elegistes vosotros a mim, sino que eu os elegi a vosotros." Amém? "E os he posto para que vajais e lleveis fruto, e vosso fruto permaneça, para que todo lo que pedires ao Padre em meu nome, Ele os lo dê." Amém? Então, mire usted, Jesus lhe escorreu. Pero quizás usted diga: "Oh bispo, pero como Jesus me escorreu? Eu não sou nada, eu não sou nadie, eu não tenho nenhuma expressão nesta sociedade, não tenho nenhum valor, eu sou uma pessoa que estou sofrendo tanto, estou passando por tantos problemas, estou gemendo nesta vida, tenho problemas na família, tenho problemas de saúde, tenho toda classe de problemas. Como Deus me escorreu?" Se Ele escorreu para cambiar sua vida, para transformar sua vida, para dar-lhe uma nova vida. Ele lhe escorreu. E é necessário que você creia nisso, para que através desta fé, você possa superar cada um de seus problemas. Porque muitos dos problemas, do sofrimento, do fracasso que você ha tenido nesta vida, não é culpa de Deus. Deus não é o culpável, Deus não é o causante de los problemas. Não. Deus nos deu a todos livre albedrío, liberdade. A coisa mais preciosa que existe é a liberdade. Uno ser livre, uno poder decidir sua própria vida, o caminho a seguir, uno depender de nadie, depender unicamente de si mesmo. E Deus nos deu esta liberdade, livre albedrío. Pero, desafortunadamente, por causa da incredulidade, por causa das dúvidas, por causa da ignorância espiritual, a falta de conhecimento da palavra de Deus, muitos han tomado decisões equivocadas em la vida, decisões que han traído consequências, porque neste mundo, nesta vida, nós outros cosechamos o que sembramos, seja a pessoa creyente ou não creyente, tenha muita fé ou pouca fé, não interessa, não importa. Independente da religião, independente do nível social, cultural, econômico, todo o que uno sembra, uno cosecha. E se nós outros sembramos lo malo, por suposto, vamos a cosechar lo malo também. E muitos han crescido em la total ignorância da palavra de Deus, la total falta de conhecimento da palavra de Deus. E por isso han seguido a caminhos equivocados, han tomado decisões equivocadas que trajeron problemas à sua vida. Outros hasta tiveram alguma informação de Deus, algum conhecimento da palavra de Deus, pero não creyeron, não se entregaram, não actuaram na fé, não obedeceram a palavra de Deus, e por isso Deus tampouco pudo manifestar-se. Pero Deus está dando a cada um de ustedes, nesta manhã, a oportunidade de começar uma nova vida por la fé, uma nova etapa de sua vida.
dejar hacia atrás os fracassos, os problemas, os dolores, o sofrimento, a frustração, a vergüenza e começar a viver uma vida de vitórias. O único que usted necessita hacer é creer com todas suas forças, de todo seu coração, em el sacrifício que nosso Senhor Jesucristo hizo em la cruz, derramando sua sangre preciosa para reconciliar-nos com Deus. Amém? Para realizar a obra de reconciliação, a obra de salvação. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece sua vida, seus problemas, seus pecados. Ele sabe de tudo. Pero Ele nos amou de tal maneira que tomou a decisão de despojar-se de sua glória, de sua grandeza, de sua majestade, e venir a este mundo como homem, e dar sua vida, sacrificar sua vida, para que nós outros fôramos reconciliados com Deus e nos tornáramos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém? O único que você necessita ser é crer. Crer. Assim como Deus escorreu a los hebreus, escorreu ao povo de Israel, para ser daquele povo uma nação santa, uma nação separada para Ele em la terra, Ele nos escorreu também. Pero muitos daquele povo foram incrédulos, muitos não creyeron, muitos delante de las dificuldades, delante de los problemas, las circunstâncias, negaram a fé, abandonaram a fé, não obedeceram a palavra de Deus, não permaneceram fieles à palavra de Deus, e Deus não pudo fazer uma obra tão extraordinária como Ele gostaria, por causa da incredulidade daquele povo. Allá no Monte Sinaí, diz a Bíblia que Deus falou a Moisés, está em Êxodo, capítulo 19, aqui. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Disse assim que o Senhor disse a Moisés: agora, pois, se deres ouído a minha voz e guardares mi pacto, vós outros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos, porque minha és toda a terra. Amém? Mire usted que Deus queria formar, através da nação de Israel, um povo separado para Ele. Um povo exclusivo, um povo forte, um povo vitorioso, vencedor. Deus escorreu aquele povo, pero era necessário que eles obedeceram sua voz, obedeceram sua palavra. Amém? Esta era a condição. O Senhor disse: agora, pois, se deres ouído a minha voz, se és condicional, não é verdade? Sim ou não? Condicional. Se deres ouído, eu vou ser isso. Se não deres ouído,
Jó não pode ser nada. Dependia da fé, dependia da obediência de eles para que Deus pudesse manifestar-se e fazer maravilhas e conduzir aquele povo à terra prometida, a terra de Canaã, uma terra buena e ancha, uma terra de abundância, uma terra que flui leite e mel. A promessa de Deus, este pacto, esta aliança, Deus isso com todos. Era para todos. Pero muitos não creyeron. Muitos foram incrédulos. Muitos dudaram. Muitos falharam. E Deus não pôde fazer nada. Deus não pôde manifestar-se. Deus só não pôde obrar, Deus só não pôde manifestar-se na vida de aqueles que creyeron, de aqueles que se entregaram, de aqueles que assumiram a fé, que verdadeiramente se era um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus. E muitos não puderam entrar em la terra prometida. Muitos de los que saíram de Egipto, que foram livres de Egipto, não puderam conquistar a terra prometida por la incredulidade, porque foram rebeldes, porque não quiseram obedecer a palavra de Deus, porque quiseram fazer as coisas a sua própria maneira, seguir seu próprio caminho, fazer sua própria vontade. E a verdade, não temos que fazer as coisas a nossa maneira, senão a la maneira de Deus. Deus nos deu sua palavra como uma guia, como um manual de vida. E quando nós outros seguimos, praticamos esta palavra, vivimos em obediência a esta palavra, então passamos a viver no reino de Deus, em la presença de Deus, em el abrigo de Deus. E aunque venham lutas, problemas, situações difíceis, em todas as lutas, Deus nos bendice, Deus nos dá a vitória. Amém? Me compreende? Será que eu estou sendo claro? Está claro, sim ou não? Deus quer manifestar-se, mas depende muito de nós outros. Há coisas que não dependem de Deus, não dependem da igreja, do bispo, do pastor. Há coisas que dependem de uno mesmo. É a fé de uno, a atitude é fé de uno. Por isso nós outros vemos dentro da mesma igreja pessoas muito bendecidas, pessoas que se curaram de enfermidades gravíssimas, pessoas que estavam desahuciadas, que tinham que tomar medicinas de por vida, pessoas com a vida hecha polvo e cambiaram de vida, se curaram, se liberaram, tiveram a vida completamente transformada. Hoje são pessoas prósperas, hoje são pessoas exitosas, pessoas vencedoras. Pero há muita gente também que não avança. Aún estando dentro da igreja, não avança, não progressa. A vida não cambia. E a pessoa às vezes mira a um que cambiou de vida, escuta um testemunho maravilhoso e uma vez se diz: por quê? Por que, Senhor? Porque eu estou aqui na igreja e minha vida não cambia e outros cambiam de vida. É dizer, como se Deus fora injusto. Será que Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Ao contrário, Deus é um Deus justo. Deus é justo. E a maior
injustiça é a igualdade. Você sabia que a igualdade é a maior injustiça? Porque como Deus pode bendecir de igual maneira a uma pessoa que é fiel e a outra que não é fiel? Como Deus pode bendecir de igual maneira aquele que obedece e aquele que não obedece? Deus pode bendecir de igual maneira? Não pode. Deus só pode manifestar-se quando a pessoa ela abre seu coração e se rinde, se entrega e passa a obedecer, passa a praticar sua palavra. Porque muita gente pensa que o simples hecho de vir à igreja, receber a oração, receber a unção com azeite em sua cabeça, isso vai cambiar completamente sua vida. Não, vai cambiar sua vida se você se entrega, se você crê, se você se rinde, se você toma uma atitude de fé, uma decisão e passa a viver uma fé prática, passa a viver em obediência à palavra de Deus, então toda sua vida cambiará. Pero se você só está interessado em las bendiciones, em los favores de Deus, você quer prosperar, você quer conquistar, você quer tudo de Deus, pero você não quer dar para Deus, você não quer entregar-se, você não quer rendir-se, você não quer obedecer, não quer praticar, então como você pode esperar que Deus haga uma obra tremenda, uma obra grande, que Deus haga maravilhas em sua vida? Há muita gente que a palavra de Deus entra por um de los ouvidos e sai por el outro. Há muitos que são meros espectadores, que vêm aqui, escutam a palavra, recebem a oração, pero querem seguir vivendo no pecado, vivendo no erro, no engano, na mentira, fazendo coisas malas. Não toma a decisão de volver-se a Deus, de rendir-se a Deus, de assumir a fé e viver em obediência a sua palavra. Então, as coisas não vão cambiar, a vida não vai cambiar, porque é necessário uma atitude de fé. Deus lhe escolheu para cambiar sua vida, para ser uma obra grande em sua vida, pero você tem que aceitar esta eleição de Deus, crer em esta eleição e entregar-se a Ele de todo o seu coração. Amém? Me explico, sim ou não? Aqui, Deus deu esta palavra ao povo. Muitos creyeram e outros não creyeram. Esta mesma palavra, o Senhor nos deu também, através do apóstolo São Pedro. Pedro, ele disse assim, hablando a los extranjeros, hablando a los gentiles. Gentiles são todos aqueles que não pertencem à nação de Israel, não nasceram em Israel. Pero quando nós outros assumimos a fé em Jesus, nós outros nos tornamos el Israel espiritual. Amém? Nos tornamos pueblo de Deus. Amém? Com os mesmos direitos. Somos enjertados à la vida. E Pedro disse assim, acercando-os a Ele, a Jesus.
pedra viva, desechada certamente por los hombres, mas para Deus escorrida e preciosa. Amém? Por lo qual também contém a Escritura: e aqui pongo em Sião la principal pedra del ângulo, escorrida, preciosa, e ele que crer nele não será avergonçado. Amém? Ele que crer nele. Crer é obedecer. Crer é praticar sua palavra. Ele que crer nele não será avergonçado. Se você crê em Jesus, se você assume a fé em Jesus, você nunca mais será avergonçado neste mundo. Amém? Nunca mais o mal prevalecerá sobre sua vida. Amém? É isso o que ele disse aqui em sua palavra. E digo mais: mas vosotros sois linaje escorrido. Amém? Linaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Vosotros que em outro tempo não eras pueblo, pero que agora sois pueblo de Deus, que em outro tempo não havias alcançado misericórdia, pero agora habéis alcançado misericórdia. Amém? Então vamos entender isso. Nós outros que em outro tempo, no tempo da ignorância espiritual, quando não conhecíamos a palavra de Deus, quando não conhecíamos a verdade, quando não havíamos entregado a vida a Jesus, quando não actuávamos a fé em sua palavra, nós outros não éramos pueblo. Não éramos pueblo de Deus, como está escrito aqui. Vós outros que em outro tempo não eras pueblo, pero que agora sois pueblo de Deus. Que em outro tempo não havias alcançado misericórdia, pero agora havias alcançado misericórdia. É decir, quando a persona ela escuta o chamado de Deus, a voz de Deus, e ela obedece, ela toma a decisão de viver por la fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, então passamos a ser pueblo de Deus. Amém? Amém? Passamos a ser como a nação de Israel, nação santa, pueblo de propriedade exclusiva de Deus, pueblo adquirido por Deus. Você sabe o que é uma propriedade exclusiva de uma persona? Por exemplo, que é algo que é exclusivo suyo. É uma propriedade exclusiva sua. Por exemplo, nosso cepilho de dentes. Sim ou não? É exclusivo. Ou alguém mais lo usa? Nadie lo usa. Sim ou não? Quando a pessoa se casa, não? Então o matrimônio passa a viver, a ter todo em comum. Ou quase todo. Porque o cepilho de dentes, cada um tem o suyo. Sim ou não? Não é verdade? É assim ou não? É algo exclusivo. Nadie pode usar. É só o suyo. Uma correspondência sellada a seu nome
isso é propriedade exclusiva sua. Nadie pode abrir esta correspondência, sim ou não? Porque ela tem o seu nome, está sellada. E nós outros, quando assumimos a fé em Jesus, creemos em la obra redentora do Calvário, nos tornamos também uma propriedade exclusiva dele. Amém? É o que Pedro está dizendo aqui. E que significa isso? Significa que quando somos propriedade exclusiva de Deus, nadie pode tocar-nos. Amém? Amém? Nadie pode tocar-nos. Nadie pode hacer-nos daño. El mal não pode mais prevalecer sobre nossa vida. Quizás el mal ha prevalecido, Satanás ha prevalecido hasta hoy. Hasta hoy. Pero de hoy em adelante, ele não poderá mais prevalecer. Ele não poderá mais tocar em sua vida. Se você toma a decisão correta. Se você reconhece que necessita de Jesus. Necessita de Jesus. Não de uma religião, por favor. Às vezes, quando falamos de Jesus, quando falamos de fé, muita gente confunde as coisas, confunde com religião. Nós estamos aqui falando de religião. Este tema não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Porque há muita gente que tem uma religião, mas não tem Jesus. Não tem Jesus. Siga uma religião, mas não siga Jesus. Uma coisa é ter uma religião, é seguir a uma religião. Outra coisa é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é seguir a palavra de Deus. Seguir o que está escrito em la palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o verbo. Verbo é a palavra. Amém? Jesus é o verbo. Em la tradução Reina Valera, não, em espanhol, diz verbo, que é a palavra. Em la tradução King James, de inglês, se habla de palavra. Jesus é a palavra. Amém? Porque verbo e palavra é o mesmo. Jesus é a palavra que se hizo carne e vino a este mundo. Ele é a palavra. Amém? A palavra viva de Deus. E seguir a Jesus é seguir a palavra de Deus. E quando você sigue a palavra, você está protegido. Você passa a estar no abrigo de Deus. Não significa que você será uma pessoa perfeita, que você não vai cometer erros. Nada é perfeito, mas você vai estar no abrigo de Deus, protegido. E Satanás nunca mais poderá entrar em sua vida, nunca mais poderá entrar em sua casa, nunca mais poderá fazer-lhe dano, nunca mais poderá fazer-lhe sofrer, nunca mais levar a humilhar. Ao contrário, você que antes era humilhado por Satanás, era pisado por el diabo, você vai passar a pisar em la cabeça do diabo. Amém? Você passará a ter autoridade sobre o diabo. Amém? Deus nos deu esta autoridade. Aqueles que creem, aqueles que querem, aqueles que se entregam, que se rindem de todo o coração. Amém? Você se tornará uma propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Eu posso viver em paz. Eu posso viver tranquilo. Eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que viver ansioso, viver com depressão, preocupado
com meu futuro, com meu destino, preocupado com nada, porque minha vida está em las manos do Todo-Poderoso. Minha vida está em las manos de Deus. E se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Verdade? Sim ou não? Se Deus é por nós outros, quem? Quem poderá prevalecer? Nada. Nada. A vitória é certa. Amém? Aunque venham lutas, porque as lutas são coisas naturais da vida. É importante que você compreenda isso. As lutas vêm. Todos passamos por lutas. Isso é natural. Porque vivimos na batalha constante em contra das forças do inferno. Pero em todas as lutas, Deus lhe dará a vitória. Deus lhe hará um vencedor. Amém? Tudo vai depender da decisão que você tome. Jesus, ele disse assim: se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Ele deu: se alguno quer venir em pós de mim, é decir, és uno que tem que querer. Amém? És uma decisão de cada um. Eu não posso decidir por você. Eu só posso decidir por mim. Amém? Eu não posso decidir por minha família, minha pareja, meus filhos. Não, eu não posso. Cada um decide por si. Quando eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus, eu não consultei a nada. Eu não consultei a minha nóbia, eu não consultei a meus padres, eu não consultei a meus amigos, não, porque Deus me revelou Jesus. Deus me deu a fé em Jesus. Eu tive a revelação, eu creí e eu me entreguei. Foi uma decisão minha, totalmente minha. E esta decisão é única e exclusivamente de uno. É você. E você não pode consultar a nada. Se você crê, se você tem fé, se você ha sido revelado por el Espírito Santo, então tome esta decisão para que você possa começar uma nova etapa de sua vida a partir de hoje. Amém? Por isso, eu chamei a senhora para dar o testemunho aqui hoje, e esta me olvidei, não sei nem de onde ele está. De onde está? Está ali, perdona. Vai ver se dá tempo, ok? Vamos ver se alcança o tempo para dar o testemunho. Muito bonita a história de Elia. Forte, fortíssima. Deus lhe cambiou rotundamente a vida. Esta jovem estava com a vida destruída completamente, destruída. E Jesus lhe salvou a vida. Hoje tem uma vida bendecida, próspera. Vem aqui, por favor, vem aqui. Deixa-me já, porque é muito bonita a sua história. Deixa-me já correr seu testemunho aqui. Não recordo com muitos detalhes, mas eu sei que a vida cambiou muitíssimo. Elia estuvo com nós outros em la rádio estes dias. Como está? Bem? Buenos dias. Qual é seu nome? Carmen. Carmen, cuente para eles aí como estava a vida, como era a vida antes de chegar aqui ao Centro de Ajuda Cristiano. Cuando yo llegué al Centro de Ayuda Cristiano, obispo, yo recuerdo que era una persona deprimida, estaba enferma, tenía un quiste encefalocraneal derivado de un cáncer, tenía las tibias huecas con la misma dolencia. Cuente rapidamente assim o que você passou, os dolores que você sofreu, que você chegou a estar completamente inválida, não? Sí, yo tenía dolores de cabeza constantes. A raíz del problema que tenía en las piernas, pasé por más de 5 operaciones, me quedé en sillas de rueda. Eso acarreó obviamente otros problemas, ¿no? De salud, de estómago, riñones. Esse problema nas pernas, que problema era esse?
Los médicos no saben, realmente ellos dicen que es un tipo de cáncer, pero como nunca se habían encontrado con algo por el estilo, yo tenía los huesos, digamos, como una persona de 90 años y vacíos, es decir, yo tenía las tibias completamente huecas sin líquido óseo. Entonces ellos nos explicaban cómo de repente eso sucedió, porque o bien una persona nace de esa manera y por supuesto no podría caminar, y lo que ellos nos explicaban, como a la edad que yo tenía las tibias huecas y aún así pude caminar durante bastante tiempo, aun cuando con dolor. Entonces era algo que no era explicable porque supuestamente teniendo los huesos tan frágiles se te podían romper en cualquier momento. E que classe de tratamentos tuvo que hacer? A mí en principio tuvieron que acudir a operaciones. Lo que hicieron es extraer líquido óseo de mis caderas para poder rellenar esas zonas. ¿Qué pasa? Que pasó mucho tiempo porque el hueso en sí no absorbía ese líquido, ¿no? Y para eso tuvieron que operarme varias veces e intentar los injertos en varias ocasiones. Por supuesto, eso provocaba más dolor, eran más aperturas y en la mayor parte del tiempo, obispo, yo estaba sedada. Yo estuve en coma en una de las ocasiones cuando abrieron mi cerebro por el mismo problema en el encéfalo y estuve en sillas de ruedas porque obviamente afectó la operación que me hicieron en la cabeza, afectó a lo que es mi columna vertebral. Y en la mayoría del tiempo yo estuve sedada siempre con medicamentos, yo no podía comer, la medicación era intravenosa, por causa de eso yo me hinché, ni siquiera es engordar, me hinché. Y las pocas veces que yo estaba consciente, yo recuerdo estar siempre con ganas de quitarme la vida, no quería vivir, tenía pensamientos constantes de suicidio. Porque usted não veía salida, não veía uma perspectiva de vida, não? Exacto. Yo, sinceramente, obispo, yo no pensaba en un futuro, no pensaba en un mañana, no pensaba en nada. Yo pensaba en ese momento, simplemente en el momento y morir. Lo único que yo muchas veces tenía pena era de ver a mi madre, que siempre estaba allí, día y noche en el hospital, perdiendo peso. Y me daba mucha pena y eso es lo que más me indignaba, ¿no? Pero por mí misma, por mi propia vida, yo no quería vivir. Yo, de hecho, maldecía el día que yo nací, porque yo empecé incluso a odiar a mi madre porque decía que cómo era posible que ella pudiera dar a luz a una persona tan desgraciada como yo. Yo me consideraba gafe. Yo pensaba que de hecho, todo lo que yo hacía o todo lo que yo era malo. Entonces yo no entendía cómo se podía vivir así y yo la culpaba por eso, ¿no? Y el odio hacia mi madre era muy grande, era muy grande. E usted, quando chegou aqui ao centro de ajuda, como foi? Usted vino, como conheceu? Yo conocí el centro de ayuda a través de una invitación que me hicieron, una obrera que insistió, viendo mi situación, insistió, oraba por mí y muchas veces yo le dije que no porque yo no creía en Dios, yo era atea. Não creía em Deus? No creía para nada en Dios, yo no practicaba, nunca leí una Biblia, nunca abrí una Biblia para leerla, no creía. E por que não creía? Mi madre tenía una religión en la cual siempre se nos obligó, pero yo veía que nuestra vida no cambiaba, entonces ¿por qué yo iba a creer en algo, en un Dios que supuestamente para mí no existía, ¿no? Y yo no creía también por los problemas que yo tenía. Yo decía, mira, yo no he cometido ningún mal a nadie, no he hecho mal a nadie. ¿Cómo es que me va a ocurrir a mí todas estas cosas? ¿No? Yo no explicaba por qué tanto mal podía suceder a una persona que apenas estaba empezando a vivir. Y luego viendo la vida de mis padres tampoco, y ella era tan devota, tan creyente, y yo decía, no puede existir un Dios. Para mí mi inteligencia no me dejaba entender que pudiera existir Dios, que era un ser bueno, viendo tanta cosa mala. Pero usted não compreendia que usted não conhecia a Deus, não conhecia a sua palavra e não podia usar a fé porque não conhecia a palavra de Deus, não? Pero esta obreira lhe invitou para que viniera e começou a orar por usted. Exacto, ella comenzó a orar por mí sin yo saber, comenzó a hacer propósitos de fe por mí. Y un día yo resolví venir porque ella estaba muy mal, en esa época yo de hecho ya había intentado cometer suicidio en varias ocasiones, ¿no?
Y en una de esas yo tenía trastornos también mentales, yo veía bultos, empecé a escuchar voces, yo me empecé a cortar porque era lo único que me calmaba, esa ansia de querer matar a alguien o querer matarme a mí misma. Entonces yo acepté. Usted se cortaba? Yo me cortaba, en realidad no era aquí, sino eran en los dedos para que mi madre no se diera cuenta. Me cortaba los dedos y chupaba sangre. Yo recuerdo, obispo, que yo me levantaba con sabor a carne podrida, y porque siempre tenía la boca ensangrentada, siempre tenía que chupar sangre para poder calmarme, ¿no? Era la única manera, el único modo de yo poder estar bien. Me pasaba la mayor parte de las veces encerrada en la oscuridad, y eso es lo que a mí me gustaba. No me gustaba estar entre gente. Y eso es lo que me llevó a aceptar su invitación, porque en esa época ya no había nada más que hacer. Yo ya había ido a varios médicos, ya había pasado por operaciones, visitado psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas. Yo ya había hecho todo lo que humanamente posible se podría hacer. Y allí acepté, dije, bueno, al final me dije a mí misma, no tengo nada que perder realmente. Y fui para allá, y recuerdo que cuando llegué al centro de ayuda cristiano no quería hablar con nadie porque, como le había dicho, yo era un poquito desconfiada, receptiva, o sea, no era muy bien receptiva, y me quedé en la parte de detrás de la iglesia y empecé a escuchar. Y cuando yo salí, recuerdo que esa noche pude dormir. Yo esa noche, como sufría insomnio, yo no dormía, yo dormía durante el día prácticamente, ¿no? y poco. Y esa noche pude dormir como nunca. O sea, yo dormí sin despertarme, y fue lo que me hizo entender que en ese lugar había algo especial. Yo no quería llamarlo Dios, no quería reconocer que era Dios, pero yo decía, hay algo especial allí porque yo he podido dormir, ¿no? Y fue lo que me hizo continuar yendo. Hablé con el pastor ya me orientó, y yo seguí las instrucciones que el pastor me dio. Primeramente me hizo entender cuál era mi problema, cosa que nadie entendía, y hasta entonces los médicos no sabían lo que yo realmente tenía. Y aún así tenía que constantemente tomarme más de 10 tipos de medicación al día, pesados, que no traían el resultado sino paliaban el dolor. Y yo empecé a hacer cadenas de oración los martes para sanidad, viernes para liberación, y empecé a venir los domingos. Y en un periodo más o menos de 2 semanas yo me curé. ¿En 2 semanas se curó? Exacto, obispo. ¿Completamente? Completamente. Fue paulatinamente, ¿no? No fue de la noche al día. Yo recuerdo que en principio pude dormir, eso fue el primer milagro. Después empecé a notar que ya no tenía tanta tendencia a recurrir a los medicamentos con tanta rapidez en cuanto no tenía dolores, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a reducir mi medicación. Y como a la semana y media ya decidí no tomármelos más. Y ya como a las 2 semanas y poco ya estaba completamente curada. Já podia caminar, já podia hacer todo, não tinha nenhum dolor? Ni un dolor, no tenía ningún dolor en la cabeza. Obviamente solamente quedaban, porque yo, claro, era calva, o sea, me tuvieron que operar y afeitar, y luego obviamente tenía cicatriz, ¿no? Quedaban las cicatrices, quedaban las marcas, pero dolores, ni uno. No tenía absolutamente ningún dolor, ya no veía bultos, no tenía deseos tampoco de suicidarme, ya dejé de chupar sangre. Así fue mi liberación, varios milagros en mi salud y en mi vida espiritual. Passou entonces a crer e a obedecer a palavra de Deus. Exacto, obispo. De allí yo vi así, yo pensé, si este Dios ha podido cambiar mi vida en tan poco tiempo, porque, obispo, la salud es la vida. Y entonces yo no tenía salud, lo cual no tenía perspectivas de vida, no tenía planes, no hacía proyectos. Y ahí vi, si este Dios puede cambiar mi vida, ¿qué es lo que no podrá cambiar? Y me agarré a conocer a ese Dios. Yo no pedí por nada, yo quise conocer a Dios, yo lo quise conocer por quién Él era. Quise conocerle de verdad. Empecé a tener deseos y ansias de leer la Biblia, de meditar en la palabra de Dios. Aquello que yo escuchaba en las reuniones, yo obedecía, de perdonar. Yo guardaba mucho rencor, mucho odio, entonces empecé a perdonar.
iba y pedía perdón a las personas que me habían hecho daño. Creo que le comenté también que de pequeña había sido abusada sexualmente. Tuve que perdonar a mi abusador también. No le conocía, no me acordaba mucho de él, pero tuve que perdonar porque yo guardaba eso durante mucho tiempo. Se usted se lançou sobre a palavra de Deus, começou a obedecer. É o que hemos hablado com ustedes. A obediência, ela prática. Ela acreditou, abriu seu coração, começou a obedecer. Não é que todo cambiou de la noite à manhã. Foi pouco a pouco, pero a sanidade foi rápida, não? 2 semanas, não? Pero a vida cambiou rotundamente, pero ela tuvo que obedecer, tuvo que perdonar, tuvo que ser fiel à palavra de Deus e se liberou completamente. Me liberé completamente, me enamoré de este Dios vivo, recibí el Espíritu Santo, que fue mi primer propósito de campaña de Israel, y a partir de allí nadie me paró. Me gradué, que era algo casi imposible. Pude estudiar. Pude estudiar, pude graduarme, allí el Espíritu Santo me dio visión, ¿no? Porque aun cuando yo me gradué, yo no trabajé para nada en la rama de lo que yo me gradué. El Espíritu Santo me dirigió por otro camino completamente diferente. Fue a través de propósitos y campañas que empecé a trabajar para corporaciones internacionales, diplomáticas. También tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar para uno de los ayuntamientos de la capital. Y eso me dio también no solamente una independencia económica y financiera, pero también me dio experiencia. Todavía no sabía a dónde Dios me quería llevar, mas yo seguía. Y a raíz de eso, mi familia empezó a venir también a la iglesia. Hoy son 14 miembros de la familia, entre ellos también obreros, sirviendo a Dios. Y continué en la fe y el Espíritu Santo me dio la visión de abrir una empresa. Hoy día tengo una empresa en inmigración y derechos civiles y esta es mi vida, obispo. Así que uma vida próspera, uma vida sana, uma vida feliz em la presença de Deus. Eso es, obispo. Podemos dizer que Deus hizo maravilhas em sua vida, ¿verdad? Sí, lo hizo, obispo Luis. Yo no sé cómo realmente agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. No sé, a veces pienso, y usted estaba diciendo aquí recientemente que Dios nos elige, y yo muchas veces decía, no sé cómo pudiste elegirme. Yo era peor que un perro, sarnoso, yo no tenía vida, y Él me transformó todo, transformó dentro, fuera, transformó a mi familia, y ahora mismo yo simplemente vivo para eso, para mostrar a las personas que Dios vive, que Dios existe, que Dios puede transformar todo. Y no importa el imposible, no importa la dificultad, Dios puede todo. Hoy ya no quieren más morir, ¿verdad? No, obispo, hoy solo quiero vivir. Y gracias a Dios, hoy Él me ha dado también la oportunidad de servir, de ir para allá, afuera, en mi familia, y contar las maravillas que Él hace y poder ayudar a otras personas. Y esa es mi vida. Esa es mi vida. Ya no quiero morir, quiero vivir y quiero pasar vida para los demás. Hoy es feliz. Muy feliz. Graças a Deus. Que Deus me la bendiga muito. Amém. Amém. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer aceder a Jesus, o único em sua vida? O único. Você não vai seguir a nada mais. Você não vai obedecer a nada mais. Você vai seguir só a Jesus. Amém? Você vai abandonar a vida de pecados, de errores, para ser fiel a Jesus. Amém? É como um casamento. É como um casamento. Quando a pessoa se casa, ela abandona a vida de solteira, não? Sim ou não? E passa a viver em fidelidade a sua pareja. E você vai passar a viver em fidelidade ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Se você quer entregar-se a Ele e nascer de novo, começar uma nova vida com Deus, venha aqui, delante do altar, que eu vou fazer uma oração em seu favor e neste momento. Se você quer, se você disse, bispo, eu quero rendir-me, eu quero entregar-me, eu creio que eu fui escorrido, eu creio que Deus me escorreu, e eu aceito esta eleição, eu aceito.
Eu quero assumir a fé. Eu quero passar a viver apoiado em la palavra de Deus, em obediência à la palavra de Deus. Então, venga aqui a hora, delante do altar, que vamos a orar em seu favor. Vamos a entregar sua vida em las manos de Deus, neste momento. Venga aqui, porque a partir de hoje, você vai começar uma nova vida. Venga delante a hora. Cerre os olhos. Ponga a mão em seu coração e você vai cantar comigo esta canção. Minha vida, eu la entrego a Deus. Cante comigo esta canção agora. Minha vida, eu la entrego a Deus, pois Jesucristo se entregou por mim. Não importa onde foi, seguirei a mi Senhor, sobre terra ou mar, donde Deus me mande, irei. Deus tem plano. Deus tem plano para cada criatura. A los astros Ele está el cielo, e a cada río Ele le dá su curso, e caminho para mim marcou. Mi vida eu la entrego a Deus, pois Jesucristo se entregou por mim. Não importa onde foi, seguirei a mi Senhor, Sobre terra ou mar, sobre terra ou mar, donde Deus me mande, donde Deus me mande, irei. irei. Em su querer encontro paz e vida. Em su querer encontro paz e vida, Com bendições que jamais gocei. com bendições que jamás gocei. Por mais que venham Lutas e tristezas, lutas e tristeza, tenho fé que Deus me guiará. tenho fé que Deus me guiará. Minha vida eu la entrego a Deus, Mi vida eu la entrego a Deus, pois Jesucristo se entregou por mim. pois Jesucristo se entregou por mim. Não importa de onde vou, Não importa onde for, seguirei a meu Senhor, seguirei a mi Senhor, sobre terra ou mar, sobre terra ou mar, donde Deus me mande, donde Deus me mande, irei. irei. Ó, meu Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, estas pessoas que foram tocadas por Tu Espírito. Pessoas, meu Padre, que escutaram Tu palavra, escutaram Tu voz, através de uma pessoa amiga, conhecido, familiar, quizás através de folheto, uma revista que é recebido em la casa, através de mensagem em las redes sociais, em Facebook, YouTube, Google, ou através da rádio Vida FM. De alguma maneira, Tu palavra ha chegado a este coração. E esta pessoa ha aberto o coração. Ela creu. Ela começou a seguir-te.
e hoje tomou a decisão de vir, quizás por primeira vez. Quizás hajam pessoas aqui por primeira vez, Senhor, que foram traídas por Tu Espírito Santo, porque o Senhor las amou, las escorreu, para hacer de ella uma propriedade exclusiva do Senhor, para guiá-la, para conduzi-la a uma vida de excelência. E pedimos, Senhor, a liberação para esta casa, que o Senhor derrame o amor sobre estas famílias, sobre estes matrimônios, meu Padre, em nome de Jesus. Haga-me, Padre, a união, a transformação, Senhor, em estas famílias. Pedimos, ó Deus, que o Senhor consagre este pão que estas pessoas han traído hoje, este pão que representa tu corpo, tu carne, que foi herida, molida, sacrificada em la cruz, para levar nossos dolores, nossas enfermidades, e quando eles comam deste pão em sua casa com a família, que a família seja curada, que haja sanidade, haja liberação em nesta casa, meu Padre, em nome de Jesus. Ó Deus, consagra também este vinho, este mosto, que esta pessoa traído em nesta manhã, este mosto que representa tu sangue, que foi derramada em la cruz, para que quando eles bebam deste mosto com a família, então, Senhor, haja uma purificação, haja uma liberação espiritual, uma limpeza, que os pecados sejam borrados, e estas pessoas recebam paz, recebam, Senhor, tu presença, sejam tocadas por tu Espírito e renovadas para que possam começar uma nova vida. E Padre, que através deste pão e deste mosto, Senhor, toda a família seja liberada por ele, Senhor, em nome de Jesus, meu Padre. Eu te pido também por estas pessoas que vieram hoje por la primeira vez, que foram tocadas por el Senhor, foram escorridas por el Senhor. Ó Deus, sabemos que há muitas lutas por delante, sabemos que elas vão a enfrentar problemas, tentações, persecuções, quizás injustiças, quizás a família não esteja de acordo com sua fé, quizás o amigo não esteja de acordo com sua fé, e lutas vendrão, pero Senhor, dá a elas forças para lutar, para perseverar e vencer. Dá a elas espírito de perseverança, espírito de determinação, meu Padre. Ó Espírito Santo, abraça estas pessoas, meu Senhor, envolva estas pessoas com tu santíssima presença, meu Padre, em nome do Senhor Jesus. Ó, vem Espírito Santo, vem Espírito agora e toca e abraça esta gente para dar-lhes nova vida em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, vem toca-me, abraça-me. Tu presença, Tu presencia és lo que necessito, es lo que necesito, mi precioso amigo, mi precioso amigo, para adorar-te. para adorarte. Levanto mis manos, Levanto mis manos, entrego a ti mi coração, entrego a ti mi corazón.
aunque tenga fallos, aunque tenga fallos, me amas, me ama, me amas, me ama, e não tendo nada, e não tendo nada, me amas, me ama, me amas, me ama. Jesus, Jesus, por amor, se entregou em naquela cruz, cargou um grande peso em meu lugar e levou sobre si todo meu dolor. Jesus, por amor, se entregou em naquela cruz, cargou um grande peso em meu lugar e levou sobre si todo meu dolor. Jesus, 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 nombre precioso, nombre precioso, Jesus, 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 nombre precioso. Jesus, por amor, se entregou em naquela cruz. Cante. Jesus, por amor, se entregou em naquela cruz, cargou um grande peso em meu lugar e levou sobre si todo o meu dolor. Jesus, Jesus, por amor, se entregou em naquela cruz, cargou um grande peso em meu lugar e levou sobre si todo o meu dolor. Jesus, 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 nombre precioso, nombre precioso, Jesus, 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 nombre precioso. amém. Graças a Deus, ustedes estão bendecidos em nome de Jesus, amém. Buenos dias a todos, nos vemos no próximo domingo, 10 da manhã. Vaya com Deus, se alguém quer abraçar, estaremos aqui para brindar-lhes uma atenção. Buenos dias a todos.